Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum. Nós escutamos no domingo passado o relato do batismo de Nosso Senhor, realizado no Rio Jordão por João, conhecido como o Batista. E nós vemos hoje de novo a figura de João Batista. Nós sabemos que enquanto nos evangelhos sinóticos João ganha esse apelido de Batista, de precursor, aquele que prepara o caminho do Senhor. Já no Evangelho de São João, ele não narra o batismo de Nosso Senhor, não apresenta João como Batista, nem como precursor, mas ele nos coloca João como aquele que é a testemunha. Os evangelistas nos convidam a ver Jesus com os olhos de João Batista. É como se João Batista fosse uma chave de acesso à identidade de Nosso Senhor. Então vamos ao texto de hoje. Nós começamos dizendo que João Batista tinha 2 discípulos, que não é narrado no trecho que nós pegamos, está no versículo anterior, mas o versículo começa com a frase de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus. E aqui é interessante nós olharmos esse verbo que inicia eis. O verbo que está no imperativo, auristo, ide, que vem do verbo horal, que significa ver, perceber, compreender. E quando é então utilizado o verbo nesse tempo, ide, significa ver, olha, preste atenção. Mas é interessante porque o imperativo significa, é um comando. E auristo é um tempo no grego que significa pontual, decisivo. Então não significa que João Batista está dizendo, olha, continue olhando para o Cordeiro. Mas ele está querendo dizer, olha agora, fixa o teu olhar, toma uma decisão. Aqui é um divisor de águas. E é para isso então que ele aponta. Olhar para Cristo e reconhecê-lo é um divisor de águas. E João Batista não pede para olhar para ele, pede para olhar para o Cordeiro. É o Cordeiro que é a chave da nossa vida. É o Cordeiro que é a chave para entender o significado de toda a história da criação. Mas é interessante nós olharmos o Cordeiro. Se nós tomamos bem consciência, João Batista é filho de Zacarias, que era um sacerdote. Isso significa que ele cresceu no templo. Ele sabia muito bem o que acontecia lá, o sacrifício dos animais. Se diz que eram feitos tantos sacrifícios no templo que antes de poder ver o templo, já se sentia o cheiro de churrasco e do incenso que vinha do templo. E nós sabemos que a ideia do sacrifício é bem conhecida na Escritura. Os grandes personagens do Antigo Testamento, Caim, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Saul, Davi, Salomão, Elias, todos ofereceram sacrifício. Então essa é uma realidade bem conhecida. É interessante, por que escolher o termo cordeiro? Porque cordeiro parece algo tão inocente e para ser o Messias nós esperaríamos mais do leão da tribo de Judá. E essa pergunta também poderia ser feita a nós. Como você vê o Senhor? Você vê Jesus como um mestre moral, como um amigo dos pobres, um organizador da sociedade, aquele que faz milagres, aquele que é um conselheiro psicológico? Não, é o Cordeiro. E essa é a verdadeira identidade dele. Ou seja, aquele que viria da dinastia de Davi, ele não vai vir na roupagem que nós esperamos, mas ele vem na roupagem de um cordeiro. E que imagem é essa? E para a gente poder entender, vamos ver 2 imagens bíblicas de cordeiro, porque nos primórdios da igreja, da constituição do nosso povo de Deus, essa imagem, quando se falava cordeiro, eles logo remetiam a 2 imagens da Escritura. Primeiro, o cordeiro pascal. Aquele cordeiro que era sacrificado e com seu sangue era passado nos umbrais das casas e assim o anjo exterminador passava adiante. Esse vem de um rito arcaico dos pastores, que também se sacrificava um animal, aspergia o seu rebanho para livrá-lo do espírito maligno. Ou seja, aqui tem
é um povo que é protegido por um sangue derramado. Mas depois também essa imagem do cordeiro vinha do livro do profeta Isaías, daquele servo do Senhor, aquele que é conduzido ao matadouro como um cordeiro, que é tosquiado, que não coloca empecilhos, mas se doa livremente. E aqui tem a segunda imagem do cordeiro. É alguém que doa a vida por amor. É alguém que faz uma troca, um câmbio da sua vida pela transformação da vida de um outro. Mas muito bem, vamos aqui, né? É aquele que tira o pecado do mundo. O verbo grego aqui é aire, que significa eliminar, arrancar. Ou seja, é alguém que varre do mundo, é alguém que vai extirpar essa realidade do mundo. E muito bem, então essa imagem eu acho que, antes de tudo, nos pede duas disposições: tomar consciência e depois de quem nós somos, claro, e depois também de saber de quem é que pode nos tirar dessa circunstância. Então a primeira realidade é: toma consciência de quem nós somos, o Cordeiro, ou seja, para nós sermos salvos, irmos para o céu, foi necessário o Cordeiro. E aqui é interessante nós fazemos uma breve história. É interessante quando nós estamos numa cidade, em um vilarejo, onde só tem pessoas anãs, pequenas, ela acha que essa é a realidade. Todo mundo é assim, nós nunca vimos algo diferente. Qualquer pessoa que cresce alguns centímetros a mais já é alguém que se destaca. Mas quando vem uma pessoa de tamanho normal e entra nessa sociedade, todo mundo fica admirado, porque fala: e é possível ser assim? É possível que alguns cresçam a este ponto? E acaba passando a admirar aquele que vem como uma novidade. E essa é a primeira realidade do Cordeiro. Aquele Cordeiro inocente nos faz tomar consciência de quem nós somos. Nós percebemos que nós não vivemos naquela inocência. E nós percebemos então que tem alguma coisa errada com a nossa natureza. Então essa é a primeira realidade do Cordeiro. Nós tomamos consciência de que nós fomos feitos para uma realidade e que nós nos perdemos no meio dela. E aqui também está a maravilha. O Cordeiro que vai subir na cruz demonstra e revela para nós o tamanho da nossa depravação, do nosso pecado, da nossa violência, do nosso ódio, da nossa injustiça, da nossa corrupção. E ele vai entrar desde dentro para nos salvar. Agora, depois vem uma outra realidade aqui. Não basta saber que tem alguma coisa errada. É preciso saber como nós podemos sair dela. E alguém que está enlamaçado não pode tirar alguém da lama, porque pode contaminar aquela pessoa, pode também deixar marcado na alma daquela pessoa mais barro, uma situação pior. Então é preciso que alguém que esteja fora dessa realidade possa nos resgatar. Ou seja, alguém que está fora desse buraco de pecado, que pode falar: olha, vem para fora, eu vou jogar essa corda, eu posso te puxar para cá. E é por isso que esse Cordeiro inocente nos recorda que só Deus pode nos livrar do pecado e do mal. Não é nenhuma realidade que está nesse mesmo nível de pecado. Alguém que está fora da humanidade, entra na humanidade para nos apontar o caminho, para oferecer para nós uma estrada de retorno. Então aqui está essas duas realidades. O Cordeiro revela quem nós somos e o Cordeiro entra na nossa realidade para nos apontar o caminho e para fazer o caminho de volta. E o texto evangélico de hoje também termina com o testemunho de João Batista, outro testemunho. Ele é aquele que passa à minha frente. Ou seja, João Batista entende que chegou o momento dele sair de cena. Ele era somente aquele que preparava, mas não é aquele que realiza a obra da salvação. Por isso ele passa à frente, porque ele existia antes, porque ele é Deus. Depois, aqui é interessante, João Batista utiliza a expressão "eu não o conhecia", mas se nós olharmos no próprio relato do batismo, ou até mesmo, imagine, não está nos evangelhos, mas dá para entender que Maria visitava Isabel. Então, possivelmente, João
e Jesus brincavam na infância. Mas por que ele diz eu não o conhecia? Porque aqui também vai ser uma surpresa para João Batista. A iniciativa do amor de Deus que rompe com a nossa expectativa do Messias. Por isso, eu não o conhecia. Muito bem, aqui está o testemunho de João Batista. E nós somos chamados a olhar para Jesus com esse olhar. Aquele cordeiro inocente, aquele cordeiro manso, sem nenhuma mácula de pecado, ele vai derramar o seu sangue para nos resgatar. Muito bem, irmãos, para quem nós olhamos? Não é para um homem que tem uma palavra bonita para nós. Não é um Deus que pode curar milagres e realizar obras prodigiosas em nós, mas é aquele que sobe no altar do sacrifício. E é por isso que no centro das nossas igrejas está o altar. Essa deve ser a primeira coisa que se vê em uma igreja, o altar. Ali é o nosso coração, onde Deus se imola por nós. Meus irmãos, que maravilha! Realmente não tem realidade que nós podemos esperar além disso. Deus já fez tudo por nós. Esse é um ato imenso de amor. Muito bem, irmãos, coragem. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.